Olá, queria apresentar para vocês a nossa fechadura servocontrolada. É mais um produto Casa de Máquinas, pode ser adquirido pelo Mercado Livre ou em nosso site www.casademaquinas.net. As peças que compõem este kit, aqui eu dividi em duas cores. No caso, o acrílico cristal, a peçazinha cortada em acrílico cristal, ela é uma peça que tem 3 mm de espessura. No branco aqui representa o acrílico de 4 mm. Primeiramente você deve pegar um dos braços que acompanha o servomotor, que pode ser adquirido separadamente, lembrando que ele não acompanha o nosso kit. Você deve pegar um dos braços dele, que é uma cruzetazinha, e você vai fixar na engrenagem principal desta forma. Você deve colocar os dois parafusos e a cabeça do parafuso deve ficar embutida dentro de um desbaste que tem na própria engrenagem. Após fixar esses parafusos, no caso eu já fixei para ganhar tempo, né? Você deve cortar a pontinha que sobrar. Isso é importante para evitar que essa ponta fique travando na carcaça da nossa fechadura. Então, primeiramente, você vai pegar a peça da base e vamos identificar qual lado que ela vai trabalhar aqui. Vamos pegar a peça da lingueta, que é esta, que tem esses dentezinhos aqui, e vamos posicioná-la da seguinte forma. Perceba que nesse lado aqui, o orifício de encaixe do servomotor ele está praticamente rente com a peça da lingueta. Então esta é a posição correta para você fazer a instalação do servomotor. Então vamos separar essa peça, vamos pegar o servomotor e vamos posicionar. No caso, ele vai ser instalado com o eixo para baixo. Antes disso, nós vamos pegar dois espaçadores que acompanham o kit e vamos instalar no nosso servomotor. Perceba que tem esse cabinho aqui, no caso aqui ele não vai utilizar, mas vamos respeitar a posição dele. Vamos virar, vamos encaixar as duas peças e vamos colocá-lo na sua posição. Vou virar ao contrário. E o terceiro espaçador, na verdade, ele vai funcionar como uma trava. Então vamos posicioná-lo, verifique a posição do cabo. Então vamos colocar na posição correta. Aqui, ó, basta você puxar o cabo um pouquinho para cima, e aí vai facilitar a instalação dele. Pronto. Agora você vai pegar um dos parafusos, vamos alinhar, e agora nós vamos parafusar, mas não acoche. Isto é muito importante, você não deve acochar o parafuso, você deve apenas colocar um pouquinho no local, deixa ele com bastante folga. Isso facilita a instalação do servo. Se você acochar demais, ele vai perder o alinhamento do parafuso com este buraco daqui e vai dificultar bastante a instalação. Então vamos lá, vou colocar o outro. Uma dica legal é que esse servo ele não deve funcionar travado. Então você deve deixar uma folgazinha de trabalho aqui. Para que isso? Para evitar que a engrenagem fique muito justa aqui em cima e isso pode dificultar a movimentação da lingueta. Então, por enquanto, vou deixar com essa folga aqui. Depois a gente até pode regular um pouquinho mais, mas por enquanto vou deixar com essa folga. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta peça. Ela não tem lado, pode colocar de qualquer posição, desde que ele fique no mesmo sentido do servomotor. Você pode colocar assim ou assim, só não pode colocar dessa forma. Então vamos lá. Alinha os buracos, segura dessa forma aqui com o dedo indicador e o dedo mínimo. Isso facilita a instalação. Em seguida,
nós vamos colocar essa pecinha branca. Mas para facilitar, a gente pode pegar o parafuso e já colocar aqui no local. Aí vai facilitar o encaixe. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Vou dar aqui a posição dos dedos. Pronto. Aqui está bem alinhado. Vamos fixar a nossa engrenagem, mas antes vamos colocar a peça da lingueta para facilitar aqui até a regulagem da posição dela. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocá-la aqui, tentando encaixar aqui, já alinhar aqui com a posição do dente. Agora sim, aqui um passo importante seria você posicionar o seu servo na posição inicial. Tipo assim, o giro dele já tem que ficar na posição que permita a movimentação contrária. Então, isso que eu estou fazendo não é legal. Não é bom você forçar o servo manualmente, porque você pode danificar as engrenagens. Mas aqui eu vou arriscar. Pronto, aqui está na posição inicial. Ele vai girar para o outro lado. Vou voltar e vou colocar agora a engrenagem. Coincidentemente, ó, você vai perceber aqui que ela ficou bem alinhada. Então esta é a posição inicial de trabalho dela. Aqui, olha, eu percebi que o movimento ele pode ficar um pouquinho avançado. Então é preferível você remover a engrenagem, colocar ele na posição que deve ser. E aí você vem aqui e reposiciona a engrenagem para que realmente a posição inicial fique com a lingueta antes de passar pela carcaça da fechadura. A próxima etapa vai ser colocar o pequeno parafuso que acompanha o servomotor, que é para fixar o braço do servo ao eixo do servomotor. Então vamos lá. Outra dica aqui para quem não está acostumado a trabalhar com servomotor, principalmente esses do tipo 9G, nunca coxe demais esse parafuso, porque ele acaba travando o eixo do servo. Então só coloca tal, assim que você sentir que ele pegou um pouquinho de pressão, você volta um pouquinho e pronto. O importante é que a peça fique bem. Depois de fixar a engrenagem, agora vamos colocar a nossa tampinha. Basta alinhar aqui com os parafusos. Agora vamos virar de cabeça para baixo, assim. Com a ajuda de uma chave Phillips. Vamos acochar. A instalação no local, você pode fazer um gabarito da furação e colocar uma porquinha do outro lado, ou se preferir você pode substituir esse parafuso por um parafuso maior. No caso o kit acompanha este. Isso você pode utilizar um parafuso maior para facilitar a instalação no local. Vou trocar esse último parafuso, que ele parece estar com a cabeça estragada. Isso vai dificultar aqui a instalação dele. Uma rosca é aberta na hora que você coloca o parafuso. Se você sentir que está um pouco difícil, você vai, volta um pouquinho, faça esse movimento, ele ajuda a moldar até termicamente a rosca no acrílico, porque o parafuso chega a aquecer tanto com atrito, isso vai facilitar. Pronto, lembra daquela folgazinha? Importante deixar aqui. Eu vou forçar
a saída da lingueta. Essa posição aqui vai ser a posição da lingueta fechada. Você deve ajustar na sua controladora, no caso você vai usar um Arduino talvez, ou um teste de servo, vai funcionar muito bem para fazer esse movimento de abrir e fechar dele. Aqui eu não tenho nenhuma no momento, então infelizmente não vou poder testar a movimentação, mas bastante simples. Liga ele na controladora ou no teste de servo. A voltagem dele tem que ser entre 4.7 e 7.2 volts. Então quando ele abrir, o ângulo de movimentação não vai chegar nem a usar os 180 graus que o servo possui, vai usar em torno de 20, 30 graus para abrir e fechar. Teste essa movimentação preferencialmente com a controladora, para evitar que você danifique as engrenagens que ficam dentro do servo. Se você perceber que a folga está muito grande, você pode acochar um pouquinho os parafusos, mas é sempre bom deixar um pouquinho de folga, para evitar que a engrenagem fique travando no conjunto. Você pode até ir testando, você vai acochando. Se você perceber que você acochou total e ele não travou, ele ficou funcionando assim de forma adequada, então beleza, pode deixar. A gente tem que lembrar que a gente trabalha com chapas em acrílico que sempre tem uma pequena diferença. Então assim, um acrílico de 3 milímetros, às vezes ele vem um pouquinho mais grosso, às vezes ele vem um pouquinho mais fino. E essa folga ela permite até dar um desconto nessas diferenças das chapas acrílicas. Então aqui está nosso produto. Você pode adquirir através do nosso site www.casademaquinas.net ou pelo Mercado Livre em nossa página, em nossa loja. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato.